Eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras mais uma vez, agora no texto de Hebreus. Nós temos estudado a carta aos Hebreus já há algum tempo. Nesse ano que temos como tema Tempo para Perseverar. E temos visto que a carta aos Hebreus é justamente uma chamada do autor bíblico para que você persevere na fé. A prerrogativa é simples. Não é a ausência de problemas, mas é que apesar dos problemas, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, apesar das injúrias, apesar das lutas, apesar das privações, apesar das tribulações, aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez por nós é motivo mais do que suficiente para suportarmos todas as lutas e seguirmos confiantes, correndo a carreira que o próprio Deus preparou para nós. A ideia é não desistir, a ideia é não retroceder, a ideia é não ser contados entre aqueles que ficam pelo caminho, mas de um modo constante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aplicarmos e vermos sendo aplicado em nossa vida todo esse processo de salvação. Cientes disso e que Cristo é o nosso Deus e ao mesmo tempo aquele que se fez carne, se tornou o nosso Redentor, o nosso sacrifício e ao mesmo tempo o nosso sumo sacerdote, a carta aos Hebreus nos chama a atenção, portanto, para perseverarmos até o fim. Ele usa também não somente aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, mas também o exemplo dos irmãos do passado, que mesmo em situações muito mais difíceis do que a nossa, perseveraram firmes. E esses servem de testemunhas sobre nós, para que não venhamos desanimar. Afinal de contas, nenhum sofrimento que porventura venhamos a passar se compara a alguns sofrimentos já sofridos pela igreja do Senhor no Antigo Testamento. E mesmo eles sem terem visto a obra de Cristo e terem conhecimento pleno da revelação, eles perseveraram. E por isso hoje somos chamados e conclamados a perseverar. Aqui no capítulo 12 que estamos estudando, nós vamos relembrar do verso 18, que já estudamos semana passada, até o verso 24, e vamos avançar um pouquinho, terminando o capítulo 12, indo do verso 25 até o verso 29. Para tanto, eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, pois, as Sagradas Escrituras: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas,
como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos o Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, mais uma vez clamamos pela Tua ação em nossa vida, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, de modo a nos iluminar para entender a Tua palavra e principalmente aplicá-la em nossa vida, de modo que possamos, ó Deus, ser contados entre aqueles que perseveram até o fim. Que o Senhor mesmo nos auxilie na exposição desse texto, que apesar de mim mesmo o Senhor me use, e apesar das dificuldades do texto, possamos compreender, ó Deus, aquilo que de fato o Senhor tem para a nossa vida hoje. E assim possamos sair daqui todos edificados para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do Teu santo e bendito nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a parte final do capítulo 12 talvez seja uma das partes mais truncadas da carta aos Hebreus, porque ele faz uma comparação com o Antigo Testamento muito viva, e que se porventura nos falta as relações do Antigo Testamento, muitas coisas parecem um tanto desconectas. Mas vamos, com o auxílio do próprio Espírito Santo de Deus, juntos aí trabalharmos para entendermos o que de fato Ele quer nos ensinar aqui. Antes, só relembrando com os irmãos, quando nós começamos a estudar o capítulo 12, nós já tratamos sobre a necessidade da perseverança, termo esse que pode ser traduzido aqui como paciência, resistência, constância na carreira cristã, relembrando que fomos alcançados pela graça de Deus, através da pessoa, da obra e do sofrimento de Jesus Cristo, aquele a quem o autor nos chama de autor da nossa salvação. E que, portanto, usando as palavras aqui da carta aos Hebreus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dessas verdades jamais nos desviemos. E assim, nunca venhamos a negligenciar tão grande salvação, mas completar a carreira que nos está proposta sem nos fatigar ou desmaiar, ou como ele diz no capítulo 10, sem retroceder para a perdição. Mas como que nós podemos então, pastor, perseverarmos? Nós começamos a estudar isso e o capítulo 12 e 13 os capítulos vão nos apresentar justamente essa resposta. Como? Um modo para perseverar. Como assim façamos? Então nós já vimos, desde o início do capítulo 12, que para que você seja contado entre os que perseveram, primeira coisa, você tem que ter vida santa. O texto vai nos dizer que a santidade, sem ela, ninguém verá o Senhor. Isso lá está no verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível para aquele que se diz cristão e que quer perseverar na fé cristã, viva uma vida contrária à vida de santidade. O início do capítulo 12 diz que você tem que se desembaraçar de todo o peso, e nós vimos que o peso aqui refere-se a coisas inclusive lícitas, mas que te impede de servir a Deus em santidade, mas também, de um modo explícito, desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. E assim a gente possa correr aquilo que nos foi proposto. Já vimos também que para perseverar na fé, além de vida santa, eu preciso manter uma constância. Eu tenho que evitar a qualquer custo a oscilação da fé. Hoje eu estou bem com Deus, amanhã eu não estou. Hoje eu estou firme na igreja, amanhã eu não estou. Essa oscilação da fé é um prejuízo. Por isso, a exortação é: corramos com perseverança, com constância, com paciência, na mesma entoada. A analogia usada aqui é uma maratona. E a ideia é que você não saia correndo como um louco nos primeiros quilômetros, porque você não vai alcançar os 42. Mas é que você corra de um modo constante,
numa entoada, de uma maneira que você, passo a passo, alcance aquilo que Deus propôs. Ou seja, uma fé constante, sem oscilação. Vimos também que para perseverarmos na fé, nós precisamos pensar em Jesus. Isso aqui é até engraçado em dizer, mas infelizmente hoje muita gente vive um cristianismo sem Cristo. Não fala com Cristo, não anda com Cristo, não pensa com Cristo, não sabe o que Cristo realmente fez. Isso não se trata apenas de católicos ou romanistas, que se dizem cristãos, mas enfatizam muito mais as obras de santos pecadores. E se esquecem daquilo que o próprio Cristo é, como se fosse inatingível. Mas tem muitos aqueles que se dizem verdadeiramente servos de Cristo, que têm a palavra de Deus como única regra de fé e prática, que também procuram viver um cristianismo sem Cristo, sem comunhão com Cristo. A palavra diz, considerai, pois, atentamente aquilo que Cristo é, considerai, pois, atentamente aquilo que Cristo fez, o exemplo que Ele deixou. Não dá para perseverar na fé sem pensar em Jesus todos os dias. Vimos também que para perseverarmos na fé, nós precisamos aceitar a disciplina que vem de Deus. Estamos todos sendo capacitados, preparados, lapidados. Infelizmente, nós temos convivido e somos talvez fruto de uma geração que não sabe mais ser repreendida. Nós não gostamos, ninguém gosta. O próprio texto aqui vai dizer que a disciplina, no primeiro momento, não é agradável, mesmo quando é dos pais carnais. Mas a disciplina sempre tem um propósito benéfico na vida daquele que recebe. E da mesma forma que o pai carnal disciplina o seu filho buscando o bem, muito mais o Pai Celestial. E é por isso que o texto diz que Deus nos trata como filhos e não como bastardos. Saber que Deus está constantemente nos disciplinando é um benefício, pois demonstra o amor e o cuidado de Deus para conosco. Se eu recuso a disciplina que vem do Senhor, eu estou correndo sério risco de deixar a fé, de não ser contado entre os que perseveram. Portanto, para perseverar, eu preciso estar ciente e disposto a aceitar a correção que vem de Deus. Já vimos também que para perseverarmos é necessário pastorearmos mutuamente. Ninguém foi chamado para viver um cristianismo sozinho. Nós precisamos da comunidade dos santos. Seguir a paz com todos e a santificação, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Nós precisamos nos exortar e nos admoestar mutuamente. Precisamos desmascarar o pecado que muitas vezes nós não estamos enxergando em nós. E são os irmãos que, de certa forma, que estão no nosso dia a dia, que terão o privilégio de serem instrumentos nas mãos de Deus para nos pastorear. O capítulo 12, de 14 ao verso 17, deixa isso claro. Inclusive, trabalhando para que nenhuma amargura brote no coração, nenhuma falta de perdão, e nenhuma falsidade, ou desrespeito, ou impureza esteja no nosso meio. Porque à medida que a comunidade dos santos se torna impura, irmãos, a tendência é não perseverarmos na fé, mas perseverarmos numa comunidade impura, onde as pessoas são mais importantes do que a Bíblia. E vamos todos de mãozinhas dadas para o grande lago de fogo e enxofre. A igreja, ela precisa ser instrumento para exortar, para chamar a atenção uns dos outros, e assim caminharmos como comunidade em perseverança. Vimos também, já estudamos, aí entrando no texto que lemos hoje, do verso 18 a 24, que para perseverar eu preciso considerar o progresso da redenção. E aqui, o contexto dos versos 18 até o final do verso 29, é a experiência vivida lá no Sinai, quando Deus, com todas aquelas manifestações sobrenaturais, vem ao monte
para trazer a palavra ao seu povo. E segundo o texto, e segundo também o registro lá no Pentateuco, isso foi uma experiência estrondosa, que aqui é chamado de horrível, ao ponto que levou Moisés a tremer, e o povo dizer, nós não queremos mais ouvir. Ele usa aqui, inclusive, para dizer que quando Deus estava revelando a sua palavra, o povo já não suportava aquilo que estava sendo ordenado. E aí ele usa o exemplo de que até um animal, se chegasse perto do monte, seria apedrejado e morto. Era algo pesado. A lei do Antigo Testamento exigia práticas extremamente pesadas e penosas. Por isso que quando Cristo vem e cumpre a lei cerimonial, ele convida a todos a vir a ele, porque o seu fardo era leve, o seu jugo também. Hoje, a prática cristã debaixo desse processo ou progresso redentivo é muito mais fácil do que era na época do Antigo Testamento. E se lá muitos perseveraram, aí quanto mais nós aqui, que hoje em Cristo temos uma facilidade maravilhosa para servir ao Senhor, comparados às exigências que a lei cerimonial nos fazia. Imagine você ter que ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Comprar animais para serem sacrificados de tempos em tempos, guardar as festas de lua nova, os sábados, de uma perspectiva cerimonial. Tudo isso era pesado. E o autor aos Hebreus diz, olha, isso passou. Nós chegamos agora a uma nova realidade. Nós estamos vivendo a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança. Nós chegamos ao sangue da aspersão, ou seja, que nos purifica e que nos permite adorar, a chegar ao trono de Deus. E por isso fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, que era um exemplo de adoração do Antigo Testamento. Irmãos, considerar que agora estamos vivendo uma época onde Jesus, o mediador da nova aliança, nos dá livre acesso ao trono de Deus, é muito mais fácil a chegarmos a Deus e chamá-lo de Pai. Hoje temos o Espírito Santo habitando em nós, nos convencendo, nos conduzindo a lembrar da palavra do Senhor. Isso é inigualavelmente mais fácil. Isso é maravilhosamente mais poderoso do que os nossos irmãos do Antigo, que não estavam suportando as ordenanças de tão pesadas que eram. Por isso, nós temos a obrigação muito maior, de suportarmos as lutas, as dificuldades e até mesmo a perseguição da religião, ou causada pela religião, pela verdadeira religião, porque o progresso redentivo já nos alcançou. E foi nisso que nós paramos a semana passada. Hoje, nós queremos caminhar um pouco mais aqui com o final do capítulo 12, que ainda usando esse contexto do Antigo Testamento, nos apresenta o fato de que Deus, o finalzinho aí, vamos ler o verso 29. Porque o nosso Deus é o quê? É fogo consumidor. Essa expressão aponta para mais um modo de como perseverarmos. E é justamente aquilo que eu chamo aqui de considerar o juízo final. Como disse há pouco, tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas vivem um cristianismo sem Cristo. E tem muitos que se dizem discípulos de Jesus, mas que vivem uma vida como se não tivesse que comparecer perante o juízo de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos assegura que todos, crentes e descrentes, justificados ou não, todos comparecerão ao juízo de Deus. E as nossas obras serão todas, quer sejam boas, quer sejam más, julgadas diante do Supremo Senhor. Desconsiderar o juízo final é colocar diante de nós
um perigo constante. Como se Deus, pela graça recebida através de Jesus, não fosse julgar as nossas obras. E muitas vezes nós, como cristãos, temos abraçado essa graça salvadora e irresistível do Senhor. E aí então não mais nos cuidamos e nem nos preocupamos em livrar-nos das práticas pecaminosas e das obras más que infelizmente ainda estão diante de nós. Ah, Jesus já me salvou. Não tem problema. Ah, naquele dia o Senhor vai me perdoar. Já está tudo certo. Irmãos, a graça salvadora pelos méritos de Jesus Cristo não nos isenta da responsabilidade de agir corretamente, de agir em fidelidade, de boas obras, de sermos exemplo e modelo para os ímpios, mesmo que todo mundo faça diferente daquilo que nós façamos. A salvação pela graça não te isenta da responsabilidade de andar como filho da luz. A salvação gratuita pelas obras de Jesus Cristo, pela aspersão do seu sangue, não te exclui da responsabilidade de ser embaixador dele, de ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, de servir e de apresentar a Deus uma adoração agradável e de reinar com ele nesse mundo até que ele volte. O fato das doutrinas da graça nos alcançar e apontar para as verdades de que somos salvos não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pelos méritos de Cristo Jesus, não é um salvo-conduto para você viver uma vida miserável de pecado. Não te dá a permissão para continuar vivendo segundo os desejos e obras perniciosas do seu coração. Você não é mais de você, Ele é o seu Senhor. A obra de Jesus Cristo, gratuita, que nos garante a salvação, não te dá o privilégio de assumir posturas que não lhe pertencem, de assumir práticas que não foram confiadas a você, e que muito menos de continuar num dia a dia que não exalte aquele que graciosamente te salvou. A graça de Jesus não te dá liberdade para ser soberbo espiritualmente, achar que você é melhor do que os outros. O seu pouco conhecimento teológico miserável não te dá o direito de desprezar os outros, porque isso é uma vida que não aponta para a grande verdade do amor de Cristo, que em submissão ao Pai se humilhou e veio até nós para nos ensinar a sermos líderes que servem. A graça de Jesus que te salvou sem mérito algum não te dá a permissão em nenhum momento para desprezar o ensinamento que esse próprio Cristo já nos deu, para vivermos segundo as virtudes daqueles que são verdadeiramente reconhecidos como eleitos, santos e amados de Deus, conforme o padrão sintetizado lá em Colossenses. Irmãos, para perseverarmos na fé, nós precisamos estar diante da graça desse Deus que nos alcançou pelo seu amor, mas ao mesmo tempo não fazer dele nosso camarada, porque ele continuará sendo o fogo consumidor. Não podemos perder o senso da grandeza daquele que nos chamou. Eu costumo dizer que a intimidade é algo fantástico de benéfico, mas ao mesmo tempo algo extremamente perigoso. Tratando dos relacionamentos pessoais,
Você pode ver que a intimidade ela pode te conduzir a uma parceria, a uma fraternidade, a um momento gostoso de convívio, mas se não for trabalhado da maneira correta, ele pode destruir as maiores amizades e quebrar os maiores vínculos. Porque se a intimidade passar do ponto, irmãos, ela gera o desrespeito. E se houver o desrespeito, aquele que é maior, aquele que é superior, vai colocar o inferior no lugar dele. E o inferior muitas vezes não vai aceitar. O seu chefe pode ser um grande amigo seu, mas ele continua sendo seu chefe. No seu relacionamento interpessoal, você, por mais amigo, por mais que você participe do churrasco na casa dele, por mais que você vá na casa dele de bermuda e chinelo de dedo, no contexto do seu trabalho, ele é o seu chefe. Se você confundir isso e achar que a sua intimidade te dá o privilégio de chegar lá na empresa e chamar ele pelo apelido que você deu para ele no final de semana, você vai experimentar o gosto amargo da quebra da intimidade. Isso na relação interpessoal. Isso acontece também com os pais e filhos. Os pais, querendo ser íntimos dos filhos, tratam bem, e de repente os filhos começam a tratar os pais como se fosse um coleguinha do colégio. Até o pai colocar os pingos nos is. E aí o filho adolescente fala, ai, meu pai é muito chato. Não, você que desrespeitou a intimidade. Com Deus é a mesma coisa. Não é porque ele se achegou até nós. Não é porque ele se deixou ser achado. Não é porque ele, pela sua graça e seu amor, te tirou do lamaçal do pecado, que agora você pode chegar diante dele como, de qualquer jeito, como se ele fosse o seu amigão, o cara lá de cima, o papaizinho. Você pode e deve sentir no seu coração e clamar, Abba Pai, é verdade. Mas lembrando que esse mesmo Abba Pai que te alcançou e te deu a condição de filho, é o Supremo Senhor, fogo consumidor, e que não deixará de aplicar a sua justiça só porque ele te amou um dia. Todos nós seremos julgados, quer sejam as obras boas ou más. A boa notícia dessa história toda é que nós seremos julgados e todas as nossas obras más serão esfregadas em nossa cara. Só que Cristo apresentará o documento que nos justifica, que é através do seu sangue. Não pense você que nós assistiremos ali de camarote os ímpios serem julgados. Você também será julgado. Para te deixar claro que você não merece ir para o lugar que Deus preparou para você. Para deixar claro que você é tão miserável como qualquer outro. E que a glória é tão somente de Jesus, o Salvador. O fato de você ser crente não faz de você um ser humano melhor do que aquele que ainda não foi alcançado por essa graça. Se você já foi retirado do lamaçal, é graça dele. Então viva agora de acordo com a vontade dele. Ele é o teu Senhor. A sua vontade tem que ser submissa a ele. Porque se assim não for, no dia do juízo final, ele te julgará. E mesmo que você se apresente dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fiz tantas coisas, ele vai dizer, apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. E tem muito crente que vai levar essa burdoada. Porque acha que é íntimo de Deus. Eu chamo ele de Senhor, faço dizer, meu assim. Mas se não viverem em temor e obediência a ele, meu amigo, no dia final você vai ter essa surpresa.
A palavra do Senhor aqui do verso 28 e 29 vai nos dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus do jeito que mais te agrada. É isso que está escrito aí? Não. Sirvamos a Deus de modo agradável, é a ideia a Ele. Agradável a Ele. E que mais que apresenta aí? Com reverência. E que mais? Santo temor. Ah, mas ele é meu papaizinho, pastor. Tá tudo certo. Não é assim que você vai servir o Senhor, não. Saiba o limite da intimidade que você tem com Deus. Você vai servi-lo de modo agradável, mesmo que seja desagradável para a sua vontade. E você vai servi-lo com reverência. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é o seu amiguinho da escola. Não é o seu camarada do churrasco. E você vai servi-lo com santo temor. Não pense que ele vai quebrar o seu galho. Deus não é um Deus quebra-galhos. Deus é um Deus santo, justo, grandioso e fogo consumidor. Você quer perseverar até o fim? Não despreze o fato de que Deus é o justo juiz. Não deixe de considerar que você também passará pelo juízo final. Isso é para a nossa segurança, irmãos. Para nos conduzir à contrição, para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir a servir de fato a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quando nós nos reunimos como comunidade dos santos para prestarmos culto a Deus, nós não estamos indo numa confraternização da turma da fábrica, ou dos formandos. Nós estamos nos apresentando para servir a Deus, apresentar a Ele um culto agradável, vivo. Apresentar a Ele uma postura agradável a Ele, com reverência e santo temor. É assim que o Salmo 95 nos ensina sobre como devemos nos apresentar a Deus, vir e adorar ao Senhor. O Deus que é o Deus soberano, supremo, que nos criou e que é justo juiz. Por isso que o autor aos Hebreus vai usar o Salmo 95 em várias passagens que já lemos. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais a vosso serviço. Como fizeram o povo do Antigo Testamento lá em Massá e Meribá, no dia da rebeldia. Quer perseverar? Não se esqueça de que nós servimos a um Deus extremamente santo e justo. E que nós devemos andar na presença dEle de modo agradável, servindo de modo agradável, com reverência e santo temor. Você não pode desprezar do fato de que Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor. Ele não tolerou a rebeldia daqueles que viveram no Antigo Testamento. Antes, abriu a terra e os consumiu. Não pense que você é melhor. Não pense que andando de uma maneira meia boca, envergonhando o nome do Senhor, você está isento da aplicação da justiça dele. Provavelmente a terra não vai se abrir para você ser engolido. Mas no dia final, esse negócio vai ser colocado em pauta. Não se esqueça disso. Nós somos exortados a não recusar a revelação, dito nos versos iniciais, e a aplicação do juízo divino. Na mesma linha que o apóstolo Pedro apresenta lá na segunda epístola.
Da mesma forma que Pedro nos exorta lá em 2 Pedro capítulo 2, do verso 4 a 22, o autor aos Hebreus também o faz. E o autor aos Hebreus nos chama a atenção para o fato de que se Deus não poupou os que recusaram a ouvir Moisés, muito mais nós que já temos a revelação completa dada pelo Filho. E ele começa essa sessão então dizendo assim para você: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Da forma que aquele povo recusou a Moisés e a própria revelação de Deus. Não faça isso. Mesmo que não estamos vivendo dentro ainda desse período revelacional. Você vai ver, inclusive aqui, nas exortações, um pouco mais à frente, que Deus tem levantado guias, líderes, que Ele colocou sobre a sua vida. Para que você ouça atentamente o que Ele está falando para você. Não recuseis ao que fala. Não recusem a exortação que vem da parte do Senhor. Não endureça o seu coração quando por ele você for exortado. Como já vimos anteriormente, não despreze a disciplina do Senhor, porque Ele vos trata como filhos. Irmão, se constantemente a palavra do Senhor tem dito para você mudar de vida, para você se arrepender, para você agir com as virtudes bíblicas, com as virtudes teologais, obedeça. Pare de vir com a cara lavada todo domingo, sem mudança de postura. Pare de desprezar aqueles que o Senhor tem levantado para falar a você. Nós vimos também recentemente que um dos pontos para perseverarmos é o pastorearmos mutuamente. Mas além disso, Deus tem levantado pessoas para falar a você. Se você não se sujeita a esse que Deus tem levantado para você, o que falará a respeito do próprio Deus? Versa aí o verso 7 do 13. Nós vamos tratar disso mais à frente, mas eu quero já te chamar a atenção. Lembrai-vos dos vossos guias, e aqui a palavra guia é os líderes, que é usada inclusive no Novo Testamento dos Evangelhos, aqueles que Deus coloca para ser aquele que vai te direcionar. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai atentamente o vinho das suas vidas, imitai a fé que tiveram. Verso 17. Obedecei aos vossos guias, é a mesma palavra, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou, verso 25 do 12, tende cuidado, não recuseis ao que fala, tanto apontando para Moisés, quanto apontando para o próprio Deus, e indicando para o verso 13 aqueles que o Senhor tem levantado para falar ainda a sua vida hoje. O verso 25 continua: pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Nós que temos a revelação completa, irmãos, que já fomos advertidos em todas as letras, em todas as palavras, que temos a palavra traduzida, o acesso completo a ela. O que nos restará se não considerarmos o fato de que Deus é justo juiz e fogo consumidor? Não brinque com Deus, o próprio apóstolo Paulo nos trata disso, de Deus não se zomba. Não podemos viver um cristianismo de fachada. Mas se queremos perseverar até o fim, precisamos considerar que também passaremos pelo juízo. Para perseverar, não se esqueça de que haverá um juízo. A Bíblia inteira diz isso. Como vimos, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todos os homens. E o verso 14 nos diz que Deus trará a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Nada ficará encoberto. É a mesma coisa que Daniel fala no capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha rapidamente esses versos, irmãos. Se você não quiser abrir, não tem problema, acompanhe simplesmente a leitura que farei. Daniel, no capítulo 7, verso 9, ele vai dizer assim. 7,
Verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio do fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se lhe abriram os livros. Da mesma forma que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20. Daniel ainda continua falando que a respeito desse julgamento, lá no capítulo 12, verso 36. Ele nos diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Verso 37. Perdão, eu estou no 11. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulher, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Nós estamos falando, irmãos, que Jesus vai julgar todas as coisas. Quando você olha para outros textos do Antigo Testamento, você vê a mesma ideia. Quando você vê o final aqui de Daniel, ele vai tratar mais uma vez sobre a questão do juízo final. Verso 2 do capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Atos, Mateus, Coríntios, Marcos, são textos que reforçam nas palavras, em especial dos evangelhos, nas palavras do próprio Jesus, que ele virá para julgar, que ele vai separar, que ele recolherá para si o trigo, mas a palha será queimada, que ele trará para si as ovelhas, mas os bodes e cabritos serão lançados. Irmãos, a palavra inteira nos adverte para considerar o juízo final. E não pense você, que se você não vive de modo a prestar frutos do seu arrependimento e se revestir das virtudes que se espera daqueles que foram eleitos, santos e amados por Deus, você vai passar vergonha. Voltando aqui para Hebreus, o autor nos chama a atenção para perseverarmos na fé até o fim. E mais um dos pontos que ele nos apresenta é que não viva a sua vida desprezando o fato de que Deus é justo juiz. Porque ele é fogo consumidor. Se isso estiver vivo na nossa vida, irmãos, nós vamos pensar duas vezes antes de fazermos besteira. Nós vamos começar a olhar para as nossas práticas e ver se realmente elas estão de acordo com o padrão de Deus, sabendo que um dia eu vou ter que prestar contas. Não abrace a desgraça da graça. O fato de Deus ter nos salvado em Cristo Jesus não isenta a nossa responsabilidade de andar como Ele quer que nós andemos. O apóstolo Paulo vai deixar isso claro também, quando registra no final de Atos.
que a sua pregação exigia que aqueles que foram salvos se convertessem verdadeiramente a Deus e, como prova dessa conversão, praticassem obras dignas do arrependimento. Atos capítulo 26, verso 20 vai dizer assim, Paulo falando ao rei Agripa: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e também em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Praticando obras dignas de arrependimento. Se você diz que Cristo é o Senhor da sua vida, você precisa viver de acordo com aquilo que Ele mesmo estabelece. O próprio Jesus diz que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos. Não basta dizer que é cristão. Não basta apenas ser membro de igreja. Não basta vir aqui adorá-lo de vez em quando. Se no seu dia a dia as suas obras não são dignas desse arrependimento e dessa conversão, lembre-se, todos nós compareceremos ao juízo de Deus. E isso é imprescindível. Considerar isso é imprescindível para que perseveremos na fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém?